Então, boa tarde a todos. Essa é a nossa webconference da Juriscons e hoje nós temos a professora Adriana Scioli. A professora Adriana Scioli, ela é formada em Direito, é formada também em Serviço Social e ela é funcionária pública. O seu principal tema de pesquisa é convivialidade. E a nossa webconference de hoje vai falar de um tema muito interessante, que a professora Adriana Scioli já vem se debruçando sobre ele já tem um tempo, que chama-se recomposição para regeneraciológica. Então, ela vai trabalhar alguns temas nessa webconference e nós queremos informar que vocês poderão fazer perguntas pelo chat a qualquer momento que a professora Adriana Scioli vai estar pronta para responder. Então, professora Adriana Scioli, é uma grande alegria contar com as suas pesquisas sobre o tema no nosso dia de hoje da webconference. Agora é com você. Muito obrigada, professora Graça. Olá a todos e a todas, uma boa tarde. Eu vou só aproveitar aqui e já compartilhar a minha tela para a gente poder começar. Aí. Deixa eu ver se eu consigo enxergar todos. Então, como a professora Graça falou, o tema que eu vou apresentar aqui é um tema que, na verdade, é uma composição de alguns estudos que eu venho fazendo, que é a recomposição para-regeneraciológica. E aí, eu vou, antes de entrar no tema, eu sou voluntária da Juriscons. A Juriscons é uma associação sem fins lucrativos, é a Associação Internacional de Paradireitologia, é uma instituição conscienciocêntrica, interassistencial, multidimensional, universalista, de natureza científica, educacional, cultural, político, apartidária, dedicada à pesquisa, ensino, desenvolvimento, expansão, consolidação e divulgação da paradireitologia, que é uma especialidade da conscienciologia. A Juriscons, ela foi constituída como associação civil sem finalidade econômica, fundada em 25 de abril de 2015. E não sei aqui se alguém é a primeira vez, se nunca ouviu falar de conscienciologia. Então, gostaria até de conferir aqui se alguém aqui ainda não ouviu falar em conscienciologia, se é a primeira vez que está entrando em contato. Acho que não, né? Estou olhando aqui os rostinhos, mas trazendo, Então, a conscienciologia é a ciência que estuda a consciência, de uma forma integral, sem simplificar ou reduzir a complexidade da própria consciência, a partir das dimensões holossomática, multidimensional, das múltiplas existências, das seriexes, das várias séries, serialidade, várias vidas, da holobiografia e da holocarmalidade. Então, nesse sentido, a paradireitologia, ela é uma especialidade, como eu tinha falado, da conscienciologia, é uma ciência aplicada aos estudos técnicos, paratécnicos, pesquisas e parapesquisas teáticas do conjunto de normas, princípios e paraleis das manifestações conscienciais ou pensenizações justas, íntegras e retas, conforme o fluxo cosmoético e sincrônico do cosmos, a partir do emprego correto da energia imanente na vivência e para-vivência da megafraternidade. Nesse sentido, o paradireito, ele estuda, na verdade, o modo de evoluir de todos multidimensionalmente, de forma tanto individual como grupal, a partir do estudo de princípios, de leis multidimensionais da própria evolução, da evolução. A partir
né, do estudo do cosmos, então de leis e princípios, né, a partir da análise do cosmos, entendendo o fluxo do cosmos a partir também do emprego correto das próprias energias. E é interessante porque o para-direito, né, dentro desse processo, hoje a gente vai trabalhar aqui a questão da grupo karmalidade, que faz parte né, do para-direito, dessa especialização. Então ele também vai atuar, a gente vai falar de policarmalidade, né? Ele também vai atuar a partir da mega fraternidade como seu principal valor. Não por acaso, nós tivemos a semana do para-direito que terminou no domingo, né? Cujo tema era para-direito é mega fraternidade. Ou mega fraternidade é para... Não, para-direito é mega fraternidade, né? Então, aqui para iniciar, gostaria de trazer o princípio da descrença, né? Não acredito em nada, nem mesmo no que vai ser apresentado aqui, o que vai ser falado aqui. Experimente, tenha as suas próprias experiências, né? Então, é uma escuta aberta, né? É um abertismo para aquilo que vai ser trazido a partir, né, de uma visão, de uma postura crítica, de experimentar. E aí o tema, né, recomposição para regeneraciológica, o estudo desse tema, na verdade, ele veio a partir da leitura de um livro que se chama Design de Culturas Regenerativas. É um livro do Daniel Wall, que traz o termo, né, regenerativo no livro, né, como um compromisso com os processos de vida inerentes no planeta. E ao ler esse livro, eu até estou com ele aqui, não é um livro da conscienciologia, e por isso aqui a gente vai fazer essas aproximações e cotejos, né? Mas ele traz, né, muito da base do livro, vem num processo que, na minha, né, experiência, de para de ver com, né, o meu grupo, né, familiar, com o grupo Karma Maior, e também com o planeta, com esse sistema, né, que de alguma forma nos acolhe, né, me acolhe, enfim. Então, ou na verdade, né, o Daniel, a partir desse tema regeneração, né, culturas regenerativas, ele convida a repensar a maneira de pensar. Quer dizer, ele não fala, né, em pensenidade, mas o convite que ele faz é realmente, né, de um meta-pensene, de repensar esse holopensene inserido no planeta, né, a visão de mundo dominante e o sistema de valores. Ele traz a cultura regenerativa não como algo para substituir, mas sim como um processo de evolução dentro de uma cultura do ganha-perde, inserida na SOCIM, na Sociedade Intrafísica, propondo uma cultura ganha-ganha-ganha. Não é nem só a cultura ganha-ganha, que muito, né, a gente trabalha dentro dos modelos autocompositivos, dos modelos de resolução consensual de conflitos, mas é ganha-ganha-ganha, porque é um ganho na evolução individual da consciência, é um ganho na grupo karmalidade, no coletivo, e um ganho também planetário. E aí ele vai trabalhar uma cultura regenerativa, né, a partir então de relações que sustentam a saúde. Quem trabalha isso é o professor Roberto Almeida, ele vai trabalhar a saúde planetária. E aí, quando a gente fala em saúde planetária, não é algo só externo, pensando na saúde do planeta, mas ele também impacta, né, nesse compromisso, nessa responsabilidade individual. Então, na verdade, né, a questão da saúde planetária justamente, né, não é só pensar o planeta como algo externo, né? Então, o próprio Daniel, ele traz, né, o autor do livro, o ser humano, essa reconexão, né, do modo de enxergar o ser humano e a natureza como algo único e não como algo separado. Então, foi a partir da leitura desse livro que esse tema, né, recomposição, que faz parte do curso Grupo Kármico, que eu já venho estudando, e venho estudando especialmente o que né, estudando na SOCIM, né, como tecnologias sociais de convivência, mas também fazendo esse cotejo com o paradigma consciencial como paratecnologias, né, de convivência, visando esse processo de recomposição,
que tem uma relação também com o próprio processo de reurbanização extrafísica, da Reurbex. E esses estudos, né, de culturas regenerativas têm uma relação muito grande, né, pelo que eu fui estudando, assim, com o processo de Reurbex. Aqui é interessante, né, dentro do estudo do Daniel, desse livro, né, ele traz aqui o modelo, né, o que seria um modelo, e até, né, eu fiz essa comparação com o que seria a ética dentro daquilo que, né, da moral vigente, daquilo que é válido, né, daquilo que a própria lei da Socin, né, aceita, e a cosmoética, né? Então ele trabalha um modelo aqui, né, de um sistema degenerativo e regenerador. Nesse sentido, ele vai trazer muito, né, também a regeneração, porque ela parte de um novo patamar da compreensão inicial que a gente tem de sustentabilidade, né? Então, começa-se a falar em sustentabilidade na década de 80, né? Mais especificamente quando, né, tem um relatório intitulado Nosso Futuro Comum, publicado em 1987, né? Que foi um relatório que partiu das Nações Unidas, que traz um conceito de sustentabilidade como aquele desenvolvimento que satisfaz não só as necessidades presentes, mas também que não compromete a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. E quando é trazido esse conceito, então, né, de regeneração, na verdade ele vem como um novo patamar de compreensão dessa sustentabilidade. E aí é interessante, né, quando a gente traz essa comparação, né, da ética e da cosmoética, né, então a cosmoética também muito vinculada a esse conjunto de normas universais aplicadas ao estudo da ética, reflexão ou moral cósmica, né, multidimensional, que transcende a essa moral social intrafísica. Na verdade, a sustentabilidade ela abriu um caminho, né? E aí a gente pode trazer o sustentável, ele traz aqui como um ponto neutro, no qual não se causa mais nenhum dano. E a gente vai fazer depois também esse cotejo com o curso Grupo Kármico, né? Então, na verdade, a sustentabilidade, ela traz um dever, né? De não destruir mais o ecossistema, de preservar, né? Mas a regeneração, além de não destruir, né, trata de reparar os danos, de consertar aquilo que foi feito de errado no ecossistema, nas sociedades, a partir de uma compreensão, e isso que eu acho muito interessante, que faz essa relação, né, com a própria cosmoética, né, a compreensão da nossa interdependência, que nós não somos separados da natureza, ou seja, nós não somos separados do cosmos. E é nessa perspectiva de interdependência que pode ser, assim, eu penso muito, né, que é o primeiro motor, a primeira motivação, né, do para-dever. Um para-dever de buscar reciclagens conscienciais que possibilitem também condutas que favoreçam, né, sociedades, ecossistemas, né, e enfim, né, a saúde planetária, não só a saúde holossomática, né, mas daquele grupo, né, então condutas que favoreçam essa saúde grupo kármica, né, do grupo ao qual eu estou inserido, das minhas relações, mas também do planeta. E aí quando se fala em relações, são as relações com todas as formas de vida existentes nesse planeta. Né? Porque muitas vezes quando nós trabalhamos a interconsciencialidade, muitas vezes o que vem à mente é o processo de interrelação entre consciências na forma, né, na condição humana nesse planeta. E aqui a gente está trabalhando um conceito maior, né? E aí quando traz o para-dever, que entra dentro, né, que faz parte do estudo da paradireitologia, é importante conceituá-lo, né, como uma condição da consciência lúcida. Então, ela tem noção, né, do seu próprio compromisso, né, e dessa interdependência que vai trazer para leis, e aí a gente vai entrar na questão, né, do justas, íntegras e retas, firmando
o desenvolvimento autoconsciente da evolução pessoal, entrosada ou interligada à evolução do próprio grupo evolutivo. Então, e é interessante porque ele vai, né, nesse livro fazendo essa comparação, né, quando traz esse para-dever, não é só de ser sustentável, né, mas tem um processo que é trazido, então, de restauração, de reparar o dano causado, e aí a gente vai entrar muito dentro desse processo de recomposição, que, né, eu vou explicar um pouquinho mais para frente, dentro do curso Grupo Kármico, e da reconciliação, né? Um processo reconciliatório que é reintegrar, né, essa conexão que ela não deixou de existir, mas reconectar no pensamento, na cognição, a natureza com o ser humano. Então, esse reposicionamento da consciência na condição humana como parte da natureza e do cosmos, e não como, né, sobreposta, numa condição de sobreposição. Então, é necessário uma reforma do pensamento, uma reforma pensênica, né, de um pensamento que hoje, né, predomina no planeta, um pensamento que isola e separa, para um pensamento que passa a integrar e enxergar essas inter-relações. Porque, na verdade, nunca houve essa separação, né? O que houve foi uma cegueira, né, dessa interdependência, dessa inter-relação. Eu só quero confirmar aqui, eu não estou vendo o chat, não sei se tem alguma questão, Graça. Ainda não, professora Adriana. Não. Posso assim que tiver alguma questão, eu lhe aviso. Legal. Então, trazendo ainda, né, desse processo proposto pelo Daniel Wall, de cultura regenerativa, né? A regeneração do sistema é um processo também de autocura. Autocura não só pessoal, mas autocura das sociedades e do ecossistema, a partir dessa visão de interdependência. Então, regeneração é saúde, degeneração é doença. E aí, né, eu fui fazendo muito essa relação, né, desse processo de culturas regenerativas com o processo da Reurbex. E a gente tem, né, então, aqui o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, traz em Reurbexologia, a reciclologia, então, traz a reurbanização extrafísica, Reurbex do planeta Terra, um mega empreendimento inédito na história humana. Veio para ficar e melhorar os holopensenes, estando em franco andamento e acarretando consequências inevitáveis à vida das consciências no estado de vigília física ordinária, sobre a crosta terrestre. Apesar dos pesares, esta é a melhor época evolutiva do planeta, quando se tenta a transferência da condição de mega hospital terrestre para a condição de mega escola terrestre, inclusive com a transmigração em massa de consciências reurbanizadas com os réus para planetas evolutivamente inferior. Então é interessante porque a gente sai de uma condição de patologia e aí trazendo aquele gráfico, né, das culturas regenerativas, de degeneração, que é um estado patológico, doente, para uma proposta, né, de regeneração de saúde, parece que está muito alinhada, né, com essa condição de mudança de um mega hospital para uma mega escola. Né? E também dentro de um processo dentro do curso Grupo Kármico, né, quando a gente tem o processo de recomposição, e aí, né, por hipótese, seria um patamar, né, de evolução do planeta que tem a ver com a evolução das consciências que nele, né, que fazem parte, né, que estão inseridas no planeta, talvez, né, um nível evolutivo aí, por hipótese, da recomposição que se busque nesse processo de Reurbex, porque é justamente, né, a recomposição que traz essa reeducação da consciência, né? O desensinar aquilo que ensinou de errado, né? E poder ensinar, né, de uma forma mais alinhada à cosmoética, aos valores evolutivos. Então, por hipótese, né, esse processo de reurbanização,
planetária, né, que tanto a Reurbex como a Reurbin, né, a reurbanização intrafísica, parece que vai, né, ter um patamar de nível evolutivos de consciências vinculadas ao planeta, aí por hipótese, né, que estão nesse patamar de recomposição, né, dentro desse nível evolutivo da recomposição. A gente já vai depois chegar nele para poder compreender um pouco melhor, né? Aqui quando fala em Reurbex, a gente está falando da para-reurbanologia, né, que é a especialidade da conscienciologia que estuda técnicas, as técnicas, o maximecanismo assistencial e os efeitos das reurbanizações multidimensionais, Reurbex e Reurbin, nesse planeta. É um subcampo científico da assistenciologia, que é uma das especialidades também da conscienciologia. A reurbanização é um ato, processo ou efeito de se reurbanizar, urbanizar de novo, ampliando, reorganizando o espaço urbano, dotar um determinado espaço de infraestrutura para que se tenha melhores qualidades de vida, dotar uma região carente de infraestrutura, garantindo o desenvolvimento humano das cidades. E aqui é muito interessante porque quando se fala esse processo, né, de reurbanização, né, de reurbanização dentro da SOCIM, a própria, né, cultura regenerativa traz muito esse processo de degeneração a partir da má distribuição da riqueza produzida, né, socialmente dentro do planeta. Há uma distribuição muito desigual que gera pobreza, que gera, né, uma série de fatores, né, que acabam degradando também a vida no planeta. Então é uma mudança que ela vai em vários níveis, em várias dimensões, econômica, social, espiritual, né, trazida também, ambiental. E aí quando a gente traz para o paradigma consciencial, né, é uma mudança, uma regeneração também extrafísica, porque a Reurbex, né, essa mudança, essa regeneração, especialmente dos bolsões mais patológicos vinculados à paratroposfera, né, planetária. Então, aí foi, né, esses cotejos assim que foram sendo feitos, né, na verdade, entre esse processo, né, de regeneração com a reurbanização planetária. Deixa eu... Aqui ainda, né? Então a Reurbex é uma mudança extrafísica, né? Reurbex é a mudança para melhor, né? Para uma melhoria dos ambientes e comunidades extrafísicas doentias, que foi falado, anticosmoeticamente degradados. E essa reurbanização ela é patrocinada pelos serenões, né? Consciências que estão num patamar, né, evolutivo mais avançado, com uma cosmovisão maior, com a finalidade de higienizar o holopensene intrafísico das áreas das SOCIMs, sobre as quais exerce influência antievolutiva e deletéria para a humanidade. A Reurbin, né, que nós também falamos, que é a reurbanização intrafísica, é uma mudança para melhor dos ambientes e comunidades intrafísicas, através de uma reorganização dos espaços urbanos degradados, carentes e ou patológicos, eliminando guetos e ambientes estigmatizados, dotando a região da infraestrutura, melhorando a qualidade física e ambiental e social dos ambientes e edifícios restaurados. Resulta na melhoria da qualidade de vida de seus moradores e, consequentemente, na sua autoestima, por vezes gerando turismo urbano, ecológico e cultural, fluxos migratórios e, especialmente, gerando oportunidades para recins e ressex. E é muito interessante quando traz a questão da Reurbin, e aí eu vou falar um pouquinho também da minha experiência, né? A professora Graça falou que eu sou servidora pública, eu trabalho no Tribunal de Justiça, no Poder Judiciário, mas trabalho num grupo de monitoramento e fiscalização do sistema carcerário. Então eu trabalho muito vinculada, né, às equipes, aos atores que fazem parte do sistema carcerário do Paraná.
E o sistema carcerário, o ambiente carcerário, as prisões, é um ambiente muito degradado. Então, hoje, com base, inclusive, nos princípios da justiça restaurativa, né, da restauração, a gente vem trabalhando de uma maneira colaborativa, com várias metodologias, né, com processos, metodologias que a gente fala participativas, modelos, né, de unidades prisionais, buscando restaurar aquele espaço. Então, hoje nós estamos com um projeto aqui no Paraná da construção de uma unidade prisional feminina, buscando, né, conectar várias pessoas, redes, instituições. Esse está sendo um trabalho de construção coletivo, né? Então nós estamos trabalhando com algumas metodologias como design thinking, que proporcionam essa participação e pensando em como atender às necessidades de todos os atores, que não são só as pessoas privadas de liberdade, mas também aqueles que trabalham, os familiares, a comunidade do entorno. E é interessante porque o ambiente, né, degradado, ele acaba gerando também, né, um holopensene muito patológico. Então, hoje, né, nesses projetos a gente vem pensando e, né, ainda formando parcerias para implementar, por exemplo, a permacultura, né? A permacultura, né, através da agrofloresta, mas que esse contato com a terra, esse contato com a natureza, ele possa também se refletir nas relações, além, né, da questão de trocas energéticas, né, com uma energia imanente, porque hoje, por exemplo, no sistema carcerário é tudo cimento, né, quase não se vê esse contato, né, com a geoenergia, enfim. Então é interessante como começa, né, a emergir nesse processo, na SOCIM, né, muitos processos de mudanças ambientais que contribuem também, claro, né, para a própria Reurbex. É uma Reurbim que, na verdade, está conectada, né? Se começa a mexer, né, no extrafísico, né, eliminando alguns bolsões, a influência no intrafísico reduz, né? Se trabalha também no intrafísico alguns ambientes, holopensenes mais patológicos, né, também não retroalimenta, né, esses bolsões, enfim, né, mais patológicos extrafísicos. Por aqui tudo ok? Eu não consegui acessar aqui, professora Graça, o chat. Não Estamos sem perguntas até o momento, professora Adriana. Então, tá bom. E aí, temos uma pergunta agora, nesse momento. Tá bom. O Fabrício de Cascavel, ele pergunta: você notou diferenças e melhorias no padrão energético entre as penitenciárias tradicionais e as unidades mais novas? Então, a gente, essa unidade, enfim, né, ela está sendo ainda construída, ela não está em funcionamento, mas desde 2016, 2017, foram criadas no Paraná o que a gente chama de unidades de progressão. Então, ainda não há uma preocupação tão grande com a questão ambiental, né, assim, do ambiente, da estrutura física mesmo, mas começou a se inserir, né, a ter uma preocupação de ter a ocupação, de trabalho, estudo para as pessoas privadas de liberdade, e isso já começa a mudar o holopensene, né, e aí certamente há uma diferença enorme, né, no padrão energético, na entrada só, né, eu acabo visitando várias unidades prisionais, e as unidades que a gente chama de progressão, né, visivelmente assim, é visível, né, a mudança energética, né, tanto quando entra quando sai, assim, da unidade. Isso que ainda não foi, né, não teve essa mudança ambiental mesmo. Então, o que foi introduzido foi os canteiros de trabalho. Então, todas as pessoas que estão lá privadas de liberdade, elas trabalham, com o trabalho elas têm a remissão da pena, elas também recebem pelo trabalho, então parte do que elas recebem, elas também, né, podem contribuir, continuar contribuindo com suas famílias. E tem essa questão do estudo, e é muito interessante que justamente nas unidades de progressão, hoje está surgindo uma demanda que até então não se tinha, que é a necessidade
de cursar, né, de fazer um curso superior, uma graduação. Né? Então, hoje já está se fazendo aí uma parceria com, né, instituições de ensino superior. E além disso, né, essas unidades de progressão, além do trabalho e do estudo, elas começaram, né, baseadas especialmente nos princípios da justiça restaurativa. E também, né, os princípios ali basilares da dignidade da pessoa humana, né, direitos humanos, enfim, do respeito à dignidade. Então, quando se entra numa unidade de progressão, se sente um ambiente menos patológico, né? Eu ia falar mais homeostático, mas é menos patológico. Você consegue transitar tranquilamente, né? Dentro dessas unidades, por exemplo, as pessoas privadas de liberdade não ficam algemadas, elas transitam, né, pelo ambiente. Então, quando você chega para fazer uma visita, você entra num canteiro de trabalho, eles estão trabalhando sem algema, sem, né, o que nas outras unidades é completamente diferente, né? Então, eu realmente percebo essa alteração, né? Se eu consigo relacionar Heuerbeck e Heuerbin com a teoria das janelas quebradas. Isso, essa é a outra pergunta que ele fez. Se você pode relacionar a reurbanização extrafísica e a reurbanização intrafísica, Heuerbeck e Heuerbin, com a teoria das janelas quebradas. Tá, eu só me fala essa teoria das janelas quebradas, Fabrício. Não sei se quer escrever, eu não sei né, não sei o que se quer dizer com essa teoria das janelas quebradas. Não sei se dá para... Agora ativou meu microfone. Isso. Pois não, Adriana, isso foi uma experiência que foi feita inicialmente no final da década de 60, que eles deixaram viaturas policiais estacionadas em bairros pobres, no Bronx, e em bairros ricos, na Califórnia. E a viatura foi totalmente depredada nos primeiros dias no Bronx e ficou uma semana intacta na Califórnia até que quebraram a janela dela. E também depredaram em questão de dias. Então, eles tentaram relacionar a influência do ambiente nos comportamentos. Uhum. Olha, o ambiente degradado, né, ele acaba gerando mal-estar, né? Eu acho que até no slide anterior traz a questão da autoestima, né, que impacta na autoestima. Esse ano mesmo, com o isolamento social, nós temos feito alguns círculos com as mulheres que estão privadas de liberdade, para levantar quais as necessidades, né? Porque a ideia dessa unidade é que ela possa atender às necessidades, né? Porque muito do nosso comportamento tem uma relação, mesmo que inconsciente, com atender necessidades, né? E é interessante que uma das questões que elas trazem muito é a autoestima, né? Então, eu acredito que sim, né? Até não conhecia essa teoria, Fabrício, mas o ambiente degradado, ele vai, né, trazendo, né, a própria energia do ambiente, né? Vai, né, muitas vezes, e o holopensene vinculado àquele ambiente, vai, né, claro que influenciando, né, a pensenidade da consciência, especialmente se não lúcida, né? Então é muito fácil ela, né, ser, vamos dizer assim, contaminada, né, por aquele ambiente, né? Porque é uma forma de se acoplar, né? O acoplamento que ocorre ali com o ambiente. Então eu acredito que sim, né? Não sei se é isso, Fabrício. Se eu te respondi. Bom, qualquer coisa, se eu não respondi, depois você escreve. Sim, aqui. Respondeu. Tá bom. E aqui eu achei interessante, né, essa questão da Heuerbeck com o holopensene dos serenões.
e serenonas, né? Então, a reurbanização, os holopensenes emancipadores da evolução da consciência, embora novos, são potentes e desfazem gradativamente os antigos e crostosos holopensenes negativos e patológicos acumulados através das civilizações. Tá? Exemplo disso, com efeitos positivos essenciais para a humanidade, os serenões já iniciaram a execução da reurbanização extrafísica desse planeta, começando a eliminar as áreas crostrais, trevosas, doentias e extrafísica. Vem circunvolando interessante. E intrafísica, né? Então sempre eu estou fazendo esse cotejo, né? E aí, né, eu trago essa questão da Recim, né? Porque quando a gente fala em regeneração, o Reurbex, né? O Holopensene começa, eu acho que o para de ver é a própria reciclagem intraconsciencial, né? Essa mudança pensênica, né? Para entrar, para estar mais em harmonia com o fluxo do cosmos e da própria, né? Da própria Reurbex, que busca justamente esse alinhamento, né? Então, eu trago aqui, né, o conceito, né, da reciclagem intraconsciencial ou renovação cerebral da consciência humana, com SIM, através da criação de neossinapses ou conexões interneuroniais, neuróglias, capazes de permitir ajustes da programação existencial e a consecução da reciclagem resex existencial, a inversão existencial, a invex, a aquisição de neoideias, de neopensenes, de hiperpensenes e outras conquistas neofílicas da pessoa lúcida motivada. E eu achei muito interessante, trazendo a questão da Recim intermissiva, né? De quem fez o curso intermissivo, né? Entre vidas. Eu não sei aqui como que tá, se tem alguém que, né, não conhece, né, ou conhece muito pouco, né, da conscienciologia, porque a gente está entrando aqui com alguns neologismos, né, então, se quiser perguntar, pelo que eu estou verificando, eu acho que os que estão presentes aqui, mas como a gente está fazendo essa transmissão também, né, quando a gente fala em curso intermissivo, é um curso que tem no período entre vidas, né, então, no extrafísico, né, entre uma vida, né, intrafísica e outra, que é esse período, né, que a consciência fica no extrafísico, e são algumas consciências que passam, né, por esse curso intermissivo. E aí interessante que no curso, né, vem a questão da reciclagem intraconsciencial intermissiva, que é a primeira mega reciclagem intraconsciencial da Consex intermissiva, ainda nesse período da recepção dos esclarecimentos, da paratares, né, da tarefa do esclarecimento, do choque evolutivo da reurbanização extrafísica, né, Reurbex terrestre, por meio do curso intermissivo pré-ressomático. Então, por hipótese, esse para de ver, né, com o processo de reurbanização, e aí eu não lembro em qual aula, né, mas eu lembro de uma aula do professor Roberto trazendo também essa questão de que, né, o processo de reurbanização não envolve só as consciências, enfim, né? Quem está vinculado à conscienciologia hoje na SOCIM tem muitos movimentos, né? Um deles é esse processo de design de culturas regenerativas, né? O próprio Gaia, né? O movimento Gaia, que estão vinculados, né? A esse processo de uma reurbanização, né? Dentro do Gaia se fala muito numa nova virada, né? Nessa necessidade de mudança planetária. Professora Adriana. Pois não. Pegando aí esse seu Ciro Pensene, esse seu gancho didático aí sobre curso intermissivo, sobre recins intermissivas, a professora Cristina, ela pergunta, a partir da ideia
de recomposição para regeneralógica, quais possíveis qualificações no Código Pessoal de Cosmoética podemos fazer de modo a acelerar as recomposições? E depois tem uma segunda pergunta. E quais as orientações para os códigos grupais de cosmoéticas poderiam ser observadas? Então, ela pergunta sobre o código pessoal, as qualificações do código pessoal de cosmoética e também as orientações para os códigos grupais de cosmoética. Uhum. Olha, eu vejo, né, assim, um dos pontos, né, do Código Pessoal de Cosmoética, a questão do abertismo, né? E aí eu vou entrar justamente nesse processo de reciclagem, né, intraconsciencial, porque a reciclagem, acho que eu vou passar aqui e depois a gente volta. Eu vou trazer aqui um modelo, né? Eu gosto muito, são dois psicólogos, o Prochaska e o Di Clemente, eles trazem né, o que eles chamam de roda da mudança, né? Então, para você começar a mudar, né, a fazer essa reciclagem, primeiro é importante, né, sair da ignorância, né? A ignorância é quando eu ignoro uma certa realidade, determinada realidade, né? Então, quando a gente entra nesse modelo da roda da mudança, tem um estágio aqui que a gente chama de pré-contemplação. Esse estágio de pré-contemplação é um estágio que eu tô lá na minha zona de conforto, não vejo necessidade alguma de mudar, porque eu não tô enxergando, né? Eu tô enxergando uma realidade ainda muito limitada dentro do meu campo de visão. O que acontece? Quando eu começo a enxergar, a ter mais lucidez, a perceber a interdependência, e quando a gente começa a falar de Urbex, né, de regeneração planetária, quando eu começo a enxergar a interdependência, quando eu começo a enxergar a ação da lei de causa e efeito, né, isso começa, né? Eu saio desse estágio de pré-contemplação, que eu não enxergo, né, os efeitos das minhas ações, né? E começo a colocar na balança. Puxa, será que se eu agir de determinada maneira, que impacto que eu estou gerando, né? Seja no meu grupo, seja no planeta, seja no cosmos, né? Então eu começo a pesar, né, pós e contras aquele comportamento. E aí, né, eu começo a fazer uma preparação para uma mudança, né? Então, da contemplação, quando eu começo a pesar e perceber que aquela minha postura antiga, né, ela não tá mais adequada, que eu tô gerando interprisões, né? E a gente vai entrar depois ali na questão do curso Grupo Kármico. Eu começo a sentir um desconforto de continuar agindo daquela forma. E começo, então, né, a uma preparação para essa mudança, que aqui dentro da roda da mudança a gente chama de ação, né? E é uma mudança pensênica, né? Aqui entra como uma mudança realmente pensênica. A grande questão, e veja, para eu conseguir sair desse estágio de pré-contemplação para contemplação, o primeiro, né, eu diria assim, a primeira postura é a postura de abertismo, porque se eu não, né, eu até trago aqui ter um mindset, né, de aprendizado, mindset aberto, né, porque muito provavelmente vão ter coisas que eu não sei, né, ou que eu não sei que sei, porque eu não lembro, porque eu não recuperei cons, né, então esse abertismo consciencial, estar aberto para, né, perceber o que eu não sei que não sei, e o que eu não sei que eu sei, que ainda não tenho lucidez para tanto, eu acho que é o primeiro movimento, né? Então é o abertismo consciencial. E aí quando eu começo a compreender, a ter mais lucidez do processo, né? Essa roda da mudança, a pessoa, né? A consciência entra nessa roda da mudança, ela começa a ter essa mudança, né? E dentro do estudo do Prochaska e Di Clemente é uma mudança cognitiva comportamental, né, que dentro do paradigma consciencial a gente pode falar da paracognição, né, uma mudança realmente pensênica. E a questão mais séria é a manutenção, porque muitas vezes essa mudança acontece. Então, se a gente pensa, né, na recim intermissivista, né, no período intermissivista, se eu não lembro, pode acontecer, pode ter alguma situação intrafísica que me gere um start para eu, né, para eu voltar a um comportamento, a um modelo anterior de comportamento.
né, se isso não está bem assentado. É o que daí vem aqui, né, ele não está aqui, mas seria a recaída àquele comportamento anterior. E muitas vezes quando algo acontece que me desestabiliza, então muitas vezes eu volto ao modelo anterior, que por pior que seja, é algo que já é conhecido, né? O que acontece é que mesmo voltando àquele modelo anterior, e isso acontece também quando a gente vai, né, inserir um neocomportamento, né, uma nova pensenidade. Muitas vezes, em determinadas situações, aquele padrão antigo ele vem. Até, né, firmar. Só que o que acontece é que eu não saio, eu não consigo voltar para a pré-contemplação, porque a partir do momento que eu já conheci aquilo, que eu já tenho lucidez daquele processo, eu não tenho mais como ignorar aquilo, né? Não consigo mais voltar para trás, né? Eu posso até recair, ter uma recaída, né, de um processo cognitivo-comportamental, né? Voltar aquele comportamento, aquele modo de pensar, não como era antes, porque aquilo já me traz um desconforto, né? Eu volto então para esse estágio da contemplação, né? E aí preparação, ação, até eu sair, né, dessa roda e vou entrar num outro patamar, quase que como uma espiral, né? Evolutiva mesmo, né? E aí esse novo comportamento, né? Essa nova pensenidade vai trazer outras, né? Outra forma de enxergar e provavelmente, né, novas experiências, novas realidades que vão requerer também um novo, né, processo, né, cognitivo-comportamental, enfim, né, um processo permanente de evolução, né, de aprimoramento da consciência. Eu não sei se te respondi, acho que foi a Cristina, era a Kátia, a Cris. Professora Adriana, a gente tem uma outra pergunta no chat do YouTube. É do pesquisador Willy Dresler Leiva. Ele está em Ribeirão Preto, ele pede desculpas porque ele entrou um pouco atrasado, né? Mas ele diz assim, ele pergunta, não sei se foi comentado nos últimos 13 minutos, mas tenho uma dúvida. Como é possível afirmar que um planeta inteiro possa estar na mesma fase do estágio grupocármico, por exemplo, a recomposição? No livro 700 Experimentos, o professor Valdo afirmava que uma consciência pode estar em diferentes etapas do curso grupocármico com outras consciências. Pode-se até ir e voltar no curso grupocármico em relação a alguém. Estou no Colégio Visível da Para-Reurbanologia e acha interessante a relação da Reubim com outras especialidades da Conscienciologia. Ele deve estar falando da Reubim e a relação com o Paradireito, porque a nossa web conference é do Paradireito. Mas, enfim, o que ele quer saber é como é possível afirmar que um planeta inteiro possa estar na mesma fase de estágio grupocármico, como, por exemplo, a recomposição. Na verdade, é que eu acho que eu trouxe isso, né, como hipótese, né? Mas não que todas as consciências vinculadas ao planeta estejam, né, nesse mesmo nível, né, evolutivo, mas uma predominância. Porque se a gente, né, isso por hipótese, assim, né, pensando, se hoje a gente tem um planeta hospital, né, cujas consciências ainda estão mais patológicas, então, se a gente... deixa eu passar aqui. Aqui a gente está, né, com o nosso curso grupocármico, né? Então, se a gente pensar a partir, né, do processo de interprisão, de vitimização, né, ainda não há muita lucidez, né? A abordagem que se tem, né, ainda é dentro de uma heteronomia, ainda não há uma autonomia da consciência, mas isso como, né, hipótese do que se predomina, não que todas as consciências estejam, né, nesse estágio, mas é a predominância. Se a gente sai, até porque a recomposição é justamente, né, uma etapa, né, que ainda é um processo de reeducação da consciência, né, de reeducação, de ensinar, né, reensinar aquilo que às vezes por exemplarismo, né, foi ensinado errado, né, então de refazer esse erro, de recompor, de restaurar esse processo, né, que se deu.
buscando, né, recompor essas relações grupo kármicas. Então, assim, por hipótese, né, como vem num processo aqui de aprendizado, de auto-reeducação, por isso que eu fiz essa correlação, né? Mas não que todas as consciências estejam, mas como padrão, porque por hipótese, né, ainda dentro de um patamar, de um planeta hospital, muito provavelmente, né? Não que todas as consciências, mas a gente tem um padrão maior, né, desses processos mais egocármicos, né, de interprisão e vitimização. A professora Cristina Aracá, que agradece, e ela ainda complementa. Pelo que entendi por sua resposta, o abertismo consciencial pode ser tema de cláusula pétrea permanente, tanto do CPC quanto do CGC dos intermissivistas. Isso, é isso, né? Eu acho que sim, eu acho que é bem colocado, né, Cris? É uma cláusula pétrea mesmo permanente, porque é o abertismo, né, que nos abre, né, nos abre caminhos, né, para o desenvolvimento de uma inteligência evolutiva, né? O fechadismo, né? A gente sabe que não, né? Muitas vezes a gente não consegue enxergar novas realidades que estão, né, ali colocadas. E aí também não sei se eu respondi a pergunta lá do YouTube, né, com relação à questão que não é, né, que todas as consciências vão estar nesse processo de recomposição na Reurbex, não, né, mas por hipótese, o nível evolutivo das consciências que, né, vão estar vinculados a um planeta, né, escola, é diferente do nível evolutivo das consciências que hoje estão ainda num planeta hospital, né? Então, é mais por hipótese, trazendo essa correlação, né, do estágio evolutivo da consciência com o curso grupo kármico. E não sei se tem mais alguma pergunta, professora Graça, se posso... Pode seguir, estamos sem perguntas no momento. Tá. Na verdade, quando a gente traz, né, o curso grupo kármico, o grupo karma, né, que são os estágios da consciência dentro de um grupo evolutivo, o grupo karma é um princípio de causa e efeito, né? A lei de causa e efeito, ela está, né, imperando aqui nessas relações, né? Ela atua na evolução da consciência, né? Centrada, né, nesse grupo evolutivo que está evoluindo junto, e acho que é bacana porque também eu acho que corrobora, né, com essa resposta da questão da Reurbex, né, do planeta ir para um patamar, né, de planeta escola, né? Então, porque o grupo evolutivo, quando a gente fala, né, desses estágios da consciência dentro de um grupo evolutivo, e a gente traz o grupo evolutivo, na verdade, é uma reunião de consciências, né, mais ou menos lúcidas, não estão no mesmo patamar evolutivo, mas elas evoluem juntas conforme a afinidade da sua própria pensenidade, né, das suas emoções, ideias, né, e comportamentos. Então, de alguma forma, né, há uma afinidade, né? E a gente tem aqui, eu trouxe como se fosse uma espiral, né? Então a gente tem, né, os estágios ali né, do curso grupo kármico, desde, né, da interprisão grupo kármica, né, a vitimização, a recomposição, libertação e polikarmalidade. Na interprisão, o que predomina, né, é o egoísmo, é o individualismo, né, e que acaba gerando, né, são processos mais egóicos que acabam gerando interprisões, né, e retroalimentando muitas vezes essas interprisões. Então, são ações muitas vezes, né, anticosmoéticas, né, que acabam, né, gerando essa interprisão, inclusive pela condição da inseparabilidade grupo kármica, né, dessa interdependência grupo kármica. E esse processo, né, então, a consciência, né, nesse processo... Pois não? Acho que tinha o microfone aberto aqui, né?
E aí esse processo de interprisão, né, ainda muito, né, voltado, né, o próprio umbigo, né, a consciência. Então veja, aí já começa, né, não tem muitas vezes um abertismo, né, não se consegue enxergar, né, os efeitos daquele processo, das ações muitas vezes anticosmoéticas, né, como que ela impacta nas outras consciências que estão evoluindo junto nesse mesmo grupo evolutivo, né. A gente vem depois, né? Depois vem esse processo de vitimização, né? Que é se tornar vítima das próprias ações, né? Que se teve dentro dessa, né? Da lei de causa e efeito, consciente ou não desse processo, a maioria das vezes acredito que inconsciente. Então se torna vítima dentro desse curso grupo kármico, né? Vigendo essa lei então da ação e reação. Então o antigo algoz, ele acaba sofrendo as consequências dos processos parapatológicos e mecanismos antissociais, né, que ele exerceu, que ele constituiu, que foi mantido, né, durante esse estágio da interprisão. Então, o professor Valdo Vieira falava, né, que de líder, né, a pessoa passa a ser vítima da própria máquina antissocial que ajudou a criar, né? E aí a gente, né, então esse processo de vitimização, né? E desse processo de vitimização, a gente vai para um processo de recomposição grupo kármico. É interessante que nesse processo de vitimização e de recomposição, a gente está sujeito, né, a uma lei exterior, né? A lei de causa e efeito, a heteronomia, né? Então, ela começa a atuar ali nesse processo. Esse período de recomposição grupo kármica, então, é justamente quando a consciência se dá conta, né? Começa a se dar conta né, das suas ações e começa a desensinar aquilo que ela ensinou de errado, né? Então, é um processo não só de reeducação pessoal, de autorreeducação. E aí, por isso que eu fiz aquela correlação, né, dentro de um planeta escola, mas também, né, de ensinar diferente, de dar um exemplo diferente, né, para todo o seu grupo. Então, o exemplarismo, nesse sentido, ele é muito importante, né? Ser um autoexemplo no grupo, né? Então, o autoexemplo, ele vale muitas vezes mais do que várias palestras, vários cursos, né? Porque muitas pessoas é a partir do exemplo que vão começar, né, a enxergar aquela consciência diferente e às vezes a própria liderança, né, daquela pessoa começa a trazer o grupo junto, né, para um processo, né, para um novo patamar evolutivo. Então é interessante, né, porque aqui trazendo esse processo, então a gente, né, desse processo de interprisão, e aí é muito interessante, tem um curso da professora Cristina Aracaki, professor Roberto, que se chama Autolibertação Evolutiva, que eles vão trabalhar muito com esses processos, né, especialmente dentro dessa visão do curso Grupo Kármico. E no curso eu achei muito interessante porque eles vão trazendo esse processo de interprisão, é um processo ainda, né, do poder sobre o outro, né? Então, a partir de um processo egóico, de um processo individualista, né, eu acabo exercendo um poder sobre o outro. E é interessante porque o Daniel Wallace, nessa obra que eu trouxe aqui das culturas regenerativas, ele traz justamente essa necessidade de mudança, né, de começar uma mudança desse processo individualista, né, de um processo mais competitivo para um processo mais colaborativo, né, de um processo de um poder sobre o outro para começar um processo de reeducação para um poder com o outro. E esse poder com o outro, ele vai se dar justamente no processo de recomposição, porque a vitimização ainda é um estágio, né, de um processo, se a gente fala de poder, né, é um processo que a consciência está sob o poder ainda do outro, porque ela está ainda, né, sentindo os efeitos ali das suas ações. Então, é na recomposição que ela começa a atuar, a exercer o seu poder consciencial com o outro, né?
E aí a gente pode, né, pensar, né, nesse processo de recomposição, dentro também fazendo essa correlação, né, dentro dessa perspectiva, né, de um grupo evolutivo, né, buscando esse processo de Reurbex, né, coordenado por serenões, né, mas cada um como mini peça de um maxi mecanismo. Professora Adriana? Pois não? Aqui no chat, a Flávia faz uma colocação. Ela informa que na tertúlia 5313, 5.313, chamada Comunicação Libertadora, o verbetógrafo falou sobre a importância do exemplarismo nesses estágios grupocármicos. Sim, né? O professor Valdo, né? Ele falava que um autoexemplo vale mais do que várias tentativas de esclarecimento, né? Então, o exemplarismo, ele realmente, né? Ele consegue não só recompor, né? Mas mostrar uma forma de fazer diferente daquela que muitas vezes, né? Foi o que gerou as interprisões. Então, o exemplarismo, ele justamente, né, ele é importante nesse processo, né, também de recomposição, né, porque como há uma interdependência, quando eu mudo, né, de alguma forma, pela nossa interdependência, a minha mudança acaba impactando, né, em todo o grupo, em todo, né, aquela teia, né, de consciências que fazem parte, né, desse grupo, até pela lei da inseparabilidade. Né? Então, uma consciência mudando, ela acaba trazendo, né, impactando, reverberando essa mudança em todas as consciências que estão interligadas ali com ela. Mas é isso mesmo, eu até não conheço essa tertúlia, Flávia, mas eu vou assistir, né? Vou até deixar anotada aqui, muito obrigada. E a gente, esse processo, né, voltando aqui do poder com, então é um processo que está, né, nesse estágio da recomposição e da libertação. Né? E a libertação não é se libertar das pessoas, mas é se libertar do próprio ego, né, do seu egocentrismo, porque a noção de interdependência, né, a consciência já tem essa percepção da interdependência. Né? Então, não há uma libertação das pessoas, mas sim do seu egocentrismo. E aí, né, quando a gente chega trazendo essa questão do poder, né, na policarmalidade, né, é um alto poder em benefício do outro, porque é justamente aí que a gente vai atingindo patamares maiores de mega fraternidade. Então, o ajuste, né, grupo kármico, né, dentro desse processo, ele ocorre tanto com consins como com consciex. Né? Se a gente pensa no mini acerto grupo kármico, né, é recompor, né, é fazer as pazes, né, restaurar a relação com alguém. Né? Se a gente pensa num mega acerto grupo kármico, né, é uma reconciliação, né, da pessoa com os outros, com um grupo evolutivo. E essa mudança, né, da consciência e o próprio exemplarismo, né, isso já vai, muitas vezes, né, reparando alguns erros, porque ela se torna exemplarista, ela mostra, né, ela abre muitas vezes caminhos para um grupo, né, que ela está vinculada. Se a gente entra aqui, né, mais explicando, né, essa questão da libertação, a gente já falou, né, que então não é se libertar das pessoas, enfim, né, mas sim desse egocentrismo. E a policarmalidade, então, é a qualidade consciencial para expressar o nível de manifestação assistencial expandida, né, maxi fraterna. E é interessante porque esse nível, né, de policarmalidade é quando se consegue superar, né, 51% do egoísmo. Né? Então, não eu gosto de trazer, né, essa questão do curso grupo kármico como uma espiral, porque ele não é estanque, não é linear. Né? Não é porque eu tenho uma predominância maior, né, lá na fase de libertação, que ainda, né,
não esteja presente, né, a interprisão, né, processos de vitimização, de recomposição, mas é como isso se relaciona e o que prepondera. Né? Aqui, eu gosto muito dessa gravura, eu não sei quem fez, não consegui achar o autor, né? Mas eu recebi numa rede social, então é muito esse processo, né, de um ecossistema, né, de um sistema criado a partir ainda desse padrão egocêntrico para um ecossistema, né, um padrão né, mais policármico, né, mais universalista, né, de um poder com o outro, né, ou de um alto poder para com, né, com o outro, para as outras, né, voltado para as outras consciências, enfim. Então eu gosto muito dessa gravura, eu acho que ela tem um significado bem importante, assim. E aí quando a gente fala, né, desse processo de regeneração, a saída da consciência da interprisão grupo-kármica é a troca da degeneração anticosmoética antiga pela regeneração cosmoética atual. Né? Então, esse conceito de regeneração está no léxico de Ortopensatas e eu achei bem interessante porque a regeneração, na verdade, como é trazido, né, a questão das culturas regenerativas, ela começa, né, com a consciência, então é um processo individual, grupal, coletivo, né, grupo kármico, mas também planetário. Aqui ainda no dicionário de argumentos, né, a reurbanização extrafísica do planeta, acho que aqui eu já trouxe esse aqui, deixa eu pular aqui, que a gente já veio, né, então aqui é um processo de mudança, acho que eu já, né, antecipei ele, porque realmente esse processo de regeneração é um processo que começa na consciência, né, acho que o principal atributo ali que foi perguntado pela Cristina é justamente esse abertismo, né? É ele que vai impulsionar, né, essa saída desse estágio de pré-contemplação, né, para uma contemplação e esse processo da necessidade de mudar, né, de entrar nesse fluxo evolutivo. Aqui mais um mindset, né, dentro desse abertismo. O mindset, na verdade, né, a gente tem um mindset, uma mentalidade de crescimento, uma mentalidade fixa aqui, só para fazer essa distinção, né? Então, dentro, né, da mentalidade fixa, os feedbacks, né, eles não são bem aceitos, o sucesso dos outros ainda é uma ameaça, ainda é um processo muito, né, egóico, competitivo, né, não cooperativo, evita desafios por medo de fraquejar, inteligência e necessidade já nascem com a pessoa, né, não é algo que se desenvolve. Sempre, né, a crítica critica quem é bem sucedido, a culpa sempre é do outro, né, esse não olhar para si. E as características, né, de uma mentalidade de crescimento, do mindset de crescimento, né, os fracassos eles são vistos como oportunidades de aprendizado, os desafios que ajudam a crescer, né, que ajudam a evoluir. Se há falha, né, porque há necessidade ainda de aperfeiçoar. Então, essa maneira de pensar, né, que está dentro dessa pensenidade, os desafios ajudam a crescer, né, faz o que ninguém quer fazer, o processo da autorresponsabilização, e aí entra, né, a questão do próprio para-dever, né, do para-dever, né, seja nesse processo evolutivo, no processo de Reurbex, né, na responsabilização para com o planeta e para com, né, o grupo evolutivo. Então, aqui mais uma correlação, né? Aqui também, né, as motivações para o processo de mudança, já que esse processo, né, de reciclagem intraconsciencial ele é importante. Então, hoje, né, ainda o que predomina, né, muito as mudanças é dentro de um modelo de punição-recompensa. Então, as mudanças são mudanças rasas, né? Ou eu mudo o comportamento buscando uma recompensa ou com receio de uma punição, né? E aí,
como eu né, comentei, eu trabalho no sistema carcerário, o sistema carcerário traz muito evidenciado esse modelo, né, de uma motivação externa, uma motivação extrínseca, né? Então, são mudanças que não são mudanças intraconscienciais, né? E aí, quando a gente fala, né, dessa reciclagem intraconsciencial mais profunda, né, a gente está falando de uma motivação interna ou intrínseca, que está vinculada aos valores evolutivos da consciência, né? Ao autoconhecimento, essa necessidade, né? Mais cosmoética, né? De uma coerência maior da consciência para com os valores evolutivos. Então, aqui mais para trazer, né? O que hoje a gente ainda, né, predomina muito, né? Esse modelo da punição-recompensa, mas para um processo realmente de reciclagem intraconsciencial, né, a motivação, na verdade, ela deve ser intrínseca, né, e não só extrínseca. Aqui, também, né, fazendo essa correlação com o tema, né, em face da para-regeneraciologia, o acerto grupo kármico é a para-regeneração das opiniões prioritárias, sem radicalismos, no caminho da mega-fraternidade. Né? Isso está no verbete acerto grupo kármico. Então, o acerto grupo kármico é o ajuste kármico, que ocorre, né, conjunta e simultaneamente com consins e consciex. Aqui também, né, dentro dessa fase da recomposição, né, a reconciliação autoevolutiva é um verbete da professora Malu Balona, né, ela é um ato ou efeito da consciência intermissivista interassistencial autolúcida, homem ou mulher, aplicar a inteligência evolutiva na busca da promoção e cultivo do melhor entendimento ego-kármico, autorreconciliação, e grupo kármico, heterorreconciliação, possível em prol da saúde consciencial. E aqui eu fui trazendo, né, alguns verbetes que fazem essa relação, né, da própria reciclagem intraconsciencial, né, dentro de um processo também de auto-regeneração. E aí, né, em para-regeneracionologia, né, o verbete ancoragem autorreciclogênica, né, é definido como o ato ou efeito da consciência intermissivista parapsíquica autolúcida, homem ou mulher, fixar a altanciropensenidade sadia nas centrais extrafísicas, promovendo recins cirúrgicas e mudança autotemperamental chanceladas pelo neocódigo pessoal de cosmoética teático, instalando o ciclo autorregenerativo holossomático em busca da autocura. E aqui, não sei se tem mais alguma pergunta, professora Graça. E a gente tem um comentário e um pedido para que você possa também comentar. A professora Maria Eugênia pergunta, ela comenta, o que também percebo na importância do exemplarismo são os efeitos em relação às consciências. Por isso ocorre uma mudança na psicosfera da pessoa, então nas companhias, né, das consciências. Completando a questão, ocorre o reconhecimento multidimensional. Por gentileza, se puder comentar. Eu vou ler aqui de novo, né? Então, perceba a importância do exemplarismo, são os efeitos em relação às consciências, por isso ocorre uma mudança na psicosfera da pessoa. Consciex, completando, ocorre o reconhecimento multidimensional dessa mudança, desse novo patamar. Acho que é isso, né, Maria Eugênia? Esse reconhecimento intra e extrafísico das consciências, dessa mudança de patamar, é isso que se quis dizer? Não sei se a Maria Eugênia consegue. Isso, exatamente, né? Isso é é um modo, né, também, né, o exemplarismo, ele não deixa de ser didático para as outras consciências que fazem parte, né, do grupo evolutivo.
Eu estou vendo aqui que também tem uma pergunta da Cristina, né? Se pode comentar sobre o papel das Cognópolis enquanto possível laboratório vivencial para a prática da regeneraciologia. Olha, Cris, seria assim muito interessante, né? Pegando esse processo da regeneraciologia intraconsciencial, mas também grupal e planetária, né? E servir de exemplarismo, porque o paradigma consciencial ele acaba, né, trazendo vai além do paradigma intrafísico, né? Quando a gente pensa na responsabilidade planetária, a gente está pensando num dever para com o planeta e para com as futuras gerações. Quando a gente traz o paradigma consciencial, né, a gente começa a compreender, né, esse processo grupo kármico pela compreensão das múltiplas existências, né, dos vínculos, né, grupo kármicos. Então, o exemplarismo, né, nas Cognópolis, né, como um modelo, como, né, de ponta, assim, né, de uma verpom de como, né, de como conviver de uma maneira mais harmônica, né, mais evolutiva, né, com não só né, na relação interconsciencial, né, mas também com todos os princípios evolutivos, com todas as formas de vida, com o planeta e com o cosmos, né? Então, eu acho que a Cognópolis ela tem um papel importante de laboratório vivencial, mas que também, né, seria muito interessante como exemplarismo, né, fixar, né, a fixação de um processo de Cognópolis, né, responsável, né, planetariamente também, na intrafisicalidade. Não sei se te respondo, Cris. Podendo fazer essa reparação dos danos, né, que foram gerados nas múltiplas existências, né, para com o planeta, recompondo, né, e trazendo novos modelos, né, para modelos de relação com, né, com o planeta, né, com as consciências. Não. Tá. A Graça aqui, né, Graça? Você localiza em sua pesquisa sobre convivialidade o seu estudo de como você localiza. Então, na verdade, né, eu, além do serviço social, é interessante, né? Além do serviço social e do direito, eu fiz um mestrado na área de sustentabilidade. E aí eu comecei realmente a enxergar, né, uma realidade que eu até então não enxergava, né? E a questão das culturas, né, para-regeneraciológicas, né, elas começam a partir da consciência, mas nas suas relações também, né, com todas as formas, não só entre consciências, mas, né, também com consciências pré-humanas, né, ou não humanas, né, mas que também fazem parte desse planeta, fazem parte do ecossistema e que tem essa interdependência, porque muitas vezes quando a gente fala em grupo karma, né, pelo menos eu, até um tempo atrás, eu pensava muito nas relações entre humanos, né, entre consciências, né, vinculadas ao planeta Terra, intra e extrafísica, mas eu não fazia essa correlação com todos os princípios conscienciais presentes no planeta e com o próprio planeta enquanto sistema, né? Então, o que eu venho estudando né, a própria justiça restaurativa, né, as tecnologias sociais de convivência, eu acredito que contribua, sim, né, nesse processo de parageneraciologia, porque é muito nessa relação interconsciencial que começa a se abrir, né, essa visão, você sai daquele estágio de pré-contemplação para um estágio de contemplação, é a partir dessas relações conscienciais, né? É a partir desse contato, né, de uma forma lúcida, né, autêntica. Não sei se te respondo, Graça.
E aí a Cris também pergunta, né, na sua opinião, de acordo com sua experiência, há modelos de organização social, modelos de estrutura organizacionais que podem favorecer as recomposições para generar genealógicas, sim. Eu acho que sim, Cris. Hoje tem, né, alguns estudos, né? Eu gosto daquela imagem que eu trouxe, né, do ego para o eco, né? Modelos mais horizontais de convivialidade, né? Os modelos mais horizontais de convivialidade, eu acho que eles partem de uma base mais dessa interdependência, né? Porque quando a gente trabalha com modelos horizontais, é como se a gente sobrepusesse, né, um mais que o outro, e não, né? A interdependência traz essa interconexão, não há sobreposição, né? Hoje, né, nas organizações, tem se estudado muito a sociocracia, a holocracia, né, alguns estudos, algumas experiências também, né, de construção de projetos dentro das organizações, como Design Thinking, o Dragon Dreaming, né, que buscam a colaboração, a contribuição de todos, buscando sempre um entendimento, né, e mesmo quando não há consenso, pode haver consentimento, né? E a diferença de consenso e consentimento, né, dentro de um grupo é assim: a gente não conseguiu consensuar, ok, mas mesmo havendo diferenças, eu consigo seguir adiante, né, com o que ficou definido. Para mim está tranquilo, porque também fui ouvida, também, né, as necessidades de todos foram ali trazidas, apresentadas e validadas. É o que a gente chama, né, de uma democracia mais forte, né? De um processo, né, democrático, mas não só a democracia da minoria, né, da maioria, quer dizer, né, mas dentro de um processo de uma democracia mais forte, em que mesmo as diferenças, elas também são trazidas, também são levadas em consideração. Então, hoje, algumas estruturas, né, estão trabalhando mais dentro desses modelos organizacionais, com processos, né, democráticos, processos consensuais, né, e de consentimentos. Eu acredito que, né, esses modelos estão começando a emergir, né, a partir desse processo, assim, ao meu ver, né, e aí vou falar a minha visão, né, que dentro da conscienciologia a gente chama de Heurebex, que dentro do Gaia se chama de uma grande virada, né, que também dentro dessa proposta da grande virada vem nessas ideias das culturas regenerativas, enfim, né, então na verdade, tudo faz parte, né, de um todo, de um planeta, né, que está realmente nesse processo de mudança, de transformação, né, de reurbanização intra e extrafísica. Não sei se respondi também, Cris. Eu ia falar, não é democracia forte, é democracia profunda. Então, estava me fugindo a palavra, né? Dentro da democracia profunda se trabalha muito com a ideia não de consenso, mas de consentimento, né? Que leva em consideração todos, né? Incluindo, né? E conseguindo trabalhar com as diferenças. Eu acho que esse é um grande desafio, né? Mudar, né, esse mindset, mudar a nossa pensenidade para um modelo mais de inclusão, né? E de integração, né? Rompendo com essa separação que nós fizemos, né? Que a gente foi construindo ao longo aí da história, né? Desse planeta aqui. Não sei se tem mais alguma questão. Eu estou vendo que a gente está chegando no horário, né, professora Graça? Isso, professora Adriana. Nós já estamos no nosso horário. Nós agradecemos bastante a sua exposição de sua pesquisa, e é bem importante a gente ter em nossas webconferences esses achados pesquisísticos, né? Essas correlações que a gente faz com a nossa vida e com o paradigma consciencial. Então, isso é fundamental. Agora, se você quiser, os seus agradecimentos
e a gente segue com os nossos próximos eventos. Mas, antes disso... Eu agradeço, né, sempre para mim, né, essa oportunidade de, né, esse convite de fazer a web conference, trazer as minhas pesquisas, porque de alguma forma me ajuda muito, né, a organizar o que eu estou pesquisando, né? Parece que sempre que a gente tem algo marcado ali para falar, né, esse movimento de organizar melhor e o próprio falar e apresentar, né, externalizar esses estudos ajuda também a organizar, né? Então eu agradeço muito esse espaço, né, proporcionado, né, pela Juriscons, instituição que eu estou vinculada já antes da sua fundação, né? E agradeço também a Graça, né, que contribuiu aqui nessa mediação, na facilitação dessa web conference, o Renato, né, com toda a equipe, né, que proporcionou aqui esse espaço, a todos que participaram com suas energias, com suas perguntas, e fico também, né, à disposição de todos e todas, né, para quaisquer esclarecimentos que venham, né, insights, enfim, fico aberta aí, né, as contribuições posteriores aos contatos. Acho que é isso. Muito obrigada, professora Graça. A gente agradece a todos e todas. A gente agradece muitíssimo, professora Adriana. Bom, gente, então nós temos aqui os nossos próximos eventos, né? Então, hoje nós já tivemos a nossa web conference com a professora Adriana Scioli. Para setembro, a gente tem uma web conference com o tema Para Direito e Evolução Consciencial com a professora Cristina Aracaki. Teremos 12 e 13, uma oficina de condutas paradireitológicas com o tema autodescrença, com os professores Eliel e a professora Adriana Scioli. No dia 19 de setembro, teremos o tema Paradireito e Reurbanização Planetária com o professor Leandro Giraldelli. E no dia 20, nós temos um Profint, que é um curso que sempre está acontecendo aos domingos, às tardes, domingo à tarde, nas tardes de domingo, com o professor Marcelo Silva. E dia 26, nós temos também um curso com a professora Márcia Ran e o professor Eliel sobre Paradireito e Evolução do Direito. Essa programação ela está sempre disponível em nossa página no Facebook, também na nossa página da Paradireitologia, né? E sempre divulgada também no nosso Instagram. Então, vocês podem estar acompanhando essa programação sempre, né? E sempre que nós temos as web conferences, a gente também divulga. Então, a gente agradece a todos a participação e contamos com vocês na nossa próxima atividade aberta, a nossa próxima atividade de acesso gratuito, que é no dia 5 de setembro, com a web conference com o tema Para Direito e Evolução Consciencial com a professora Cristina Aracaki. O nosso site, o professor Renato está colocando para a gente aí no chat, é www.juriscons.org. Uma boa tarde a todos, um bom domingo, excelente projeções e um bom descanso para a gente começar uma segunda-feira com tudo. Até mais!